estamos de volta com o programa Matina e nesse mês de maio, ataque hacker atingiu computadores em quase 100 países. A Polícia Europeia afirmou que é preciso uma investigação internacional. O vírus explora uma falha grave no sistema Windows, né? Para conversar, a gente recebe um convidado especial, né, Nayara? Isso mesmo, né? Para falar um pouco mais sobre esse tema para a gente e explicar também, estamos recebendo agora o Nauber Góes, ele que é professor universitário. Bom dia, Nauber. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, Nayara. Fico muito feliz em estar aqui no programa de vocês e falar sobre o assunto. No último dia 12 de maio, a gente teve um ataque de larga escala que atingiu mais de 100 países, mais de 230 mil máquinas, de um vírus do tipo Worm. Esse vírus tinha uma característica peculiar que alguns outros vírus e outros ataques no passado não tinham. O que ele fazia? Basicamente, ele criptografava toda a informação que você tinha na sua máquina, né, tornando a informação inacessível e pedindo resgate. Né? O que é criptografia para quem está em casa? Né? Criptografia é basicamente eu deslocar essa informação. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma palavra chamada eu. Eu posso trocar o E pelo F, o U pelo T, eu deslocar uma letra e eu tenho uma chave que torna aquela informação acessível apenas para quem tem a chave. Então é isso que ele fazia com as máquinas. Todo o seu HD era criptografado, os hackers tinham a chave e eles davam a chave, eles criptografavam o conteúdo mediante resgate. Né? Esse tipo de ataque é um vírus do tipo ransomware. Esse tipo de ransomware ele tem essa característica, ele tem a motivação de pedir uma quantia monetária a partir do ataque, do próprio vírus. Né? E assim, que cuidado você tem que ter no dia a dia, né, para evitar esse tipo de coisa? Isso vai além de ter um antivírus instalado na máquina em casa. O antivírus é só o começo. A gente tem que tomar cuidado com todas as informações pessoais que a gente coloca nas redes sociais. Tem que ter cuidado, por exemplo, nas senhas que você escolhe. Vou dar um exemplo. Uma senha de 6 caracteres é necessário apenas 3 horas para um ataque de força bruta conseguir decifrar essa senha. Não é segura. Não é segura. Então, eu preciso ter senhas de mais de 8 caracteres, eu preciso ter caracteres especiais na senha, usar maiúsculo, minúsculo. O vírus é apenas uma dos tipos de software que fazem prejuízo às pessoas. Eu tenho um conjunto de outros softwares também que não são vírus. Para começar a história, o que é vírus, né? Vocês devem ter ouvido falar muito disso. Os vírus foram criados em 1971. A gente já tem mais de 40 anos aí de história de vírus. E existem mais de 200 milhões de vírus catalogados para computador. Então a gente tem um conjunto de ameaças muito grande. E para a população em geral é muito complicado lidar com isso. A gente já teve vírus de diversos tipos. Vou dar um exemplo de alguns vírus bem interessantes, inusitados, que aconteceram ao longo da história. Nos anos 2000, a gente teve um vírus chamado I Love You. Ele basicamente vinha uma carta de amor. Você abria a carta, o vírus se instalava e mandava e-mail para todos os seus contatos. Né? Esse vírus foi criado por um estudante de computação que fez um trabalho de faculdade, o professor não aceitou o trabalho e ele lançou o vírus antes de se formar, um dia antes de se formar. Né? Nos anos 80 tinha um vírus chamado Jerusalém, que ele ativava às sextas-feiras 13. Né? E as pessoas na época, inclusive, mudavam a data dos computadores para nunca passar. Nossa, eu lembro disso. Eu lembro que tinha isso aí. Exatamente. A gente já teve vírus, por exemplo, bem graves, como o Melissa. Né? O Melissa, basicamente, foi o grande ataque antes desse, mas ele tinha um propósito diferente. O propósito era fazer uma coisa chamada DDoS. O que é um DDoS? Tornar a máquina zumbi, a máquina dos usuários. Os usuários nem sabiam que aquele vírus estava lá. Em um determinado momento, a sua máquina era usada para um ataque, né, para acessar um determinado site, para derrubar um site. Não, a gente falou-se muito, inclusive, sobre ataque hacker, né? O que significa essa terminologia, né? E qual a diferença entre hacker e cracker? E também eu queria que você falasse o que motiva realmente. Esse, em específico, foi uma intenção de resgate em dinheiro, mas nem sempre é dinheiro o objetivo de um ataque de vírus, né? Bem lembrado, Lucas. Realmente, existe uma diferença entre hacker e cracker, né? Quando você olha para o mundo acadêmico, o hacker não é uma pessoa que faz um ataque com o motivo de prejudicar alguém. Na verdade, a gente está falando do cracker. O cracker é alguém que vai fazer um ataque com algum motivo de prejudicar alguma pessoa ou ter um retorno financeiro ou algum retorno pessoal. Isso é o cracker. O hacker, na verdade, são as pessoas que buscam melhorar os sistemas e
descobrir as vulnerabilidades e implementar correções. Então, ficou popularizado o hacker, a gente sabe disso nos filmes, é assim, mas quando a gente vai para o meio formal, o hacker é diferente do cracker. Esse ataque foi bem diferente de outros ataques que a gente já teve ao longo da história. Por exemplo, vocês já devem ter ouvido falar do Anonymous, né? O Anonymous é um grupo que faz também um conjunto de ataques, mas com um propósito diferente. É o que a gente chama de hacktivismo, ou seja, eles fazem ataque com um propósito ideológico. Eu tenho ditaduras, então eu vou fazer ataque com o propósito de protestar contra a ditadura. Por exemplo, um dos primeiros ataques do Anonymous foi a igreja a Cientologia. Eles tinham algumas divergências com a Cientologia, e um dos primeiros ataques, por exemplo, foi fazer uma entrega de pizza enorme à igreja. Ou, por exemplo, fazer impressões diretas gastando as tintas das impressoras da igreja, né? Esse ataque foi um ataque mais voltado para a questão financeira. Ele basicamente usou uma falha explorada pela NSA. A NSA criou a falha, então inclusive nos Estados Unidos está sendo muito debatido. Essa falha vazou e algumas pessoas que ninguém sabe quem são ainda usaram essa falha para fazer esse tipo de ataque. Tá? Não é comum esse tipo de ataque, né? A grande maioria dos ataques, por exemplo, a grande maioria dos vírus ao longo do tempo, alguns deles eles deletam a informação que tem no HD, às vezes não pedem nada em troca. Por que as pessoas fazem isso? Por os mais diversos motivos, né? Desde de diversão, né, até como eu falei do Anonymous, até algum protesto. Tá? Lembrar que não existe só ataque com vírus, né? Por exemplo, uma das formas mais clássicas de ataque é mandar e-mail para as pessoas de forma, eu acho que já deve ter recebido, e-mails falsos com um arquivo corrompido. Você abre aquele arquivo instala uma coisa chamada backdoor na tua máquina, e a tua máquina começa a virar um zumbi. Né? O que é um zumbi? A pessoa tem todo acesso à tua máquina. Lembrar também que a gente tem todo o cuidado de acessar sites que a gente sabe a procedência do site. Existem ataques até razoavelmente simples de fazer, por exemplo, que você estiver no navegador antigo, vamos imaginar que você está no Internet Explorer no Windows XP, uma versão antiga. O atacante consegue abrir tua câmera, entendeu? Consegue acessar dados do teu navegador, o histórico que tu acessou, senhas do teu e-mail. Então a gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente olha na internet. E outra coisa é não instalar programas que você não sabe a procedência. Muitos dos backdoors, eles se disfarçam de programas que você conhece. Existe uma época que uma atualização do Flash, né? O Flash é um programinha que roda jogos ou animações, na verdade era um vírus, né? Na verdade era um backdoor. E as pessoas instalavam essa atualização do Flash achando que estava instalando o Flash lá na máquina, mas na verdade era um backdoor. Então é um assunto complexo. Então, o que eu digo para a população? Não adianta só ter um antivírus, eu tenho que atualizar meu sistema operacional, eu tenho que manter atualizado meu antivírus, eu tenho que escolher senhas apropriadas, eu tenho que colocar senha no meu roteador, eu tenho que ter todo o cuidado ao usar redes públicas. Por exemplo, a maioria da população usa shopping center, né? No shopping center, você imagina que tem uma rede lá com 300, 400 usuários. Eu vou dar um exemplo. O iPhone, quando você instala um jailbreak, o que é o jailbreak? É um patch que as pessoas usam no iPhone para instalar aplicações de graça. Ele abre uma porta. E aí você está num shopping e está suscetível a ter suas informações roubadas, enfim. Isso aconteceu várias vezes. Agora, sim, falando sobre essa questão financeira também, né, que você ressaltou aqui, muito vem se falado depois desse ataque sobre bitcoins. Agora, eu queria que você explicasse para a gente o que é isso e por que os hackers querem tanto. Bitcoin é uma iniciativa de moeda virtual. Ela já existe há um bom tempo e ela vem ganhando bastante popularidade. Inclusive, se você olhar para a cotação do Bitcoin, é maior que do dólar, por exemplo, hoje. Muitos governos, inclusive, apostam em moedas virtuais no futuro para fazer transações financeiras, devido à facilidade, devido a não ter mais a vinculação com o dólar, por exemplo. Hoje existe a vinculação com o dólar nas moedas físicas. Por que hoje os atacantes usam bitcoins? Porque é muito mais difícil rastrear, né? Enquanto no dinheiro físico, um cartão de crédito, eu preciso ter uma conta bancária, eu preciso ter um conjunto de dados, né, de documentos. O Bitcoin eu consigo de forma mais fácil, né, não ser rastreado, né? Por exemplo, eu posso ter um conjunto de bitcoins na carteira minha virtual, né? Eu não tenho uma identificação razoável. Isso é uma coisa que os governos estão debatendo, né? Como tornar o Bitcoin mais seguro, mas hoje realmente ainda existe isso aí. Então é mais fácil deles não conseguirem ser encontrados. É justamente a motivação de usar o Bitcoin. Então tem muita pesquisa ainda em Bitcoin, tem muita coisa ainda para ser aprimorada. Isso que é a verdade. Tá? A gente separou algumas imagens
a gente falando, inclusive, sobre a variedade de vírus, né? Voltando a falar, eu queria colocar que a produção colocasse na tela, primeiro, uma espécie, um sintoma que pode acontecer, né? Que você já citou, que é a criptografia, que a gente está vendo aqui na tela do Matina. Tá aí sem criptografia, né? Existe uma compreensão direta. Com a criptografia, você fica sem saber o que o seu computador contém, né? Exatamente. Se você quiser mandar uma carta para alguém, ninguém não quer que a carta seja decifrada, você pode usar a criptografia. Inclusive é usada desde a época do Egito, isso aí, não é uma coisa nova. Outro que você falou foi o ransomware. Isso. Né? Que é um outro tipo de vírus que sequestra em busca de... Que é a próxima imagem, né? Que está aí, que é que sequestra em busca de dinheiro, né? De dinheiro, né? Eu sequestro os dados e aí eu peço o resgate. É como o próprio sequestro, né? E aí a gente tem a outra imagem, que é o boot. Os boots. Os boots são os backdoors. O que é isso? Você pode ter um backdoor na tua máquina, não saber, e a tua máquina sendo usada por outra pessoa, né? Para fazer acesso. Por exemplo, as pessoas usam isso muito nos Androids, nos celulares Androids, para obter qualificação de aplicativo, votos. Imagina só, algumas pessoas querem um aplicativo que tenha muitos votos, ele infecta teu Android com vírus para votar nele. E você não sabe que o vírus está lá. Isso é um bot. Em redes sociais isso acontece muito. Em redes sociais também acontece muito, né? Ou seja, não necessariamente o vírus é sintomático. Tem outro também que é bem conhecido, que é o cavalo de Troia, né? Isso. Na próxima imagem, a gente tem a próxima imagem aí com esses três Isso, vírus. São os três, talvez, mais conhecidos tipos de vírus, né? O Trojan é o cavalo de Troia, é aquele que infecta a tua máquina para dar acesso ao cracker, né? O cracker tem acesso a ela. O vírus basicamente, ele se autorreplica e consegue danificar o teu computador. E o worm, é um vírus que se replica pela internet. Então ele usa a internet como meio para se replicar. Não, como é que a gente pode saber se a nossa máquina está vulnerável ou não está vulnerável? Vamos lá. Primeiro passo, tem um antivírus atualizado, escanear. Isso não garante porque a gente tem uma coisa chamada spyware. Os spywares se instalam no browser. Às vezes o antivírus não pega. Então eu preciso ter um anti-spyware também. Além disso, isso vale mais para as empresas, né, que tem mais motivação. Os crackers têm mais motivação para atacar empresas do que pessoas. Para as empresas, eu tenho que garantir que as portas do computador estejam fechadas, principalmente as que não são necessárias. O computador é como uma casa. Eu tenho portas lá. Quanto mais portas eu tiver aberto, mais meios de entrada eu tenho, né? E as empresas, às vezes, não têm o cuidado necessário de olhar se essas portas estão abertas. Uma porta, por exemplo, a porta 80 que vocês usam para acessar a internet. Mas eu tenho outras portas que eu tenho que manter fechado, senão o atacante se usa dela para invadir. Para o usuário comum, eu não diria que isso é tão necessário, porque eles não são o alvo principal dos ataques, né? Mas para o usuário comum, porque está em casa, né? Ter um antivírus atualizado, ter o sistema operacional atualizado, né? Não é só o antivírus, ter um anti-spyware e cuidado com as senhas que escolher é um bom começo. Cuidado também se o teu roteador tem uma boa senha, porque um dos meios de obter essa informação tua é o roteador, né? A senha do Wi-Fi. Através do Wi-Fi, né? E o sistema de software livre, que possui o código aberto, ele é um sistema seguro, mais seguro do que o sistema proprietário de código fechado? Eu concordo, e muitos autores argumentam que o sistema de software livre é mais seguro. Por quê? Porque eu tenho código disponível, e quando eu tenho código disponível, eu não tenho um crivo de uma única empresa, eu tenho um crivo de todo um conjunto, uma comunidade, um conjunto de empresas ao longo do mundo. Então eu tenho mais olhares sobre o código que, por exemplo, um código fechado, que eu tenho um número de restritos de pessoas, ou seja, a empresa que produz o software, que está olhando para as falhas daquele código. Então, quanto mais a gente estuda as falhas do produto, mais a chance de corrigi-las e de não ter falhas, né? Não ter falhas eu acho que é um extremo, todo produto vai ter falha, mas reduzir o número de falhas. Então, o código aberto, sim, é uma maneira de eu ter um produto melhor. Bacana. É legal também você tocar nesse ponto de como nos proteger, né, sobre a questão dos antivírus e tudo, porque muitas vezes a gente vai abrir um e-mail, como ele falou aqui, né, e acaba infectando a nossa máquina. Às vezes vai passar um arquivo de um pendrive de um amigo e colocou no notebook, né, e aí já era. E aí, nesse caso, quando já era, que já está infectado, o que fazer? Eu sugiro ter uma cópia offline de tudo que você tem, né?
mesmo com todos os cuidados que a gente tem, nada garante que no futuro vai surgir uma nova variação de vírus que vai corromper outros dados. Então, na informática a gente diz, se eu tenho uma cópia, eu não tenho nada. Se eu tenho duas, eu tenho uma. Então, tem uma cópia offline, tem uma cópia em nuvem, né? No mínimo as duas cópias. Eu teria uma cópia em nuvem, com uma senha razoavelmente boa, Segura. e um HD externo, fora da rede, que ninguém tem acesso, ninguém que eu queira, né? Guardado lá para, eventualmente, se eu tiver um problema, ter aquele HD lá. Tudo tem lá. Eu tenho que ter isso, né? Professor, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece os esclarecimentos, né? E convida para que você volte em outros momentos. Eu que agradeço e adoro a oportunidade de estar no programa de vocês. Obrigada, Nauber. Obrigado. Agora a gente vai dar uma pausa, mas daqui a pouco a gente volta com mais programa Matina.